graça e a paz esteja conosco hoje e sempre. Estamos iniciando mais um Palavra de Deus para hoje. Esse programa aqui é voltado à divulgação da Palavra de Deus. Antes de nós iniciarmos, eu já te peço que você se inscreva no meu canal no YouTube, canal Luiz Melquiades Júnior, Palavra de Deus para hoje. Se inscreva, curta, compartilhe, comente e incentive outras pessoas a se inscreverem também. Esse canal tem atingido várias pessoas em várias partes do Brasil e até de fora, e eu tenho recebido muitas vezes pedidos de oração, pessoas interessadas em saber da palavra de Deus, e isso nos deixa muito contentes, muito satisfeitos, realizados naquilo que o Senhor propôs no nosso coração e que nós estamos fazendo há aproximadamente um ano. Hoje vamos falar a respeito do bom combate, e eu gostaria que você pedisse ao Senhor agora que penetrasse na sua mente e no seu coração e que você tivesse atento à palavra de hoje, a palavra que vem todos os dias como maná para a sua vida. Combati o bom combate. O texto bíblico para a nossa meditação está em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 6 ao 8. 2 Timóteo, capítulo 4, versos do 6 ao 8. Porque eu já estou sendo oferecido por aspecto de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Glórias a Deus. Quando acaba uma partida de futebol, normalmente são feitas entrevistas aos times, e as respostas nós até já sabemos. Os que ganham sempre falam assim, foi um dia bom, estamos felizes, conseguimos realizar aquilo, o nosso plano de jogo, e tudo acabou bem. Já os perdedores costumam dizer, bem, não foi um dia bom, nós nos esforçamos, não conseguimos executar nosso plano de jogo, e os adversários tiveram mais sorte. Você vai concordar comigo que é muito mais fácil analisar o que aconteceu, pois o jogo já terminou, e olhar para trás e ver o que você fez de certo ou de errado. É muito mais simples. No entanto, difícil é olhar para frente e ver o que ainda vai acontecer, pois em nossa mente limitada ao presente, o futuro é um pouco difícil de ser vislumbrado, e normalmente somos surpreendidos por ele. Gostaria que você notasse nos versos de 2 Timóteo, principalmente do 6 ao 8, capítulo 4, que é uma entrevista do próprio apóstolo, antes de findar a sua trajetória. Seu ministério havia acabado, e ele estava assentado numa prisão romana. Não poderia olhar e ver uma grande jornada à sua frente, pois a sua execução já estava nas mãos do governo romano. O apóstolo sabe que seu tempo está findando, mas ele quer nos deixar uma entrevista antes de partir. Paulo escreve o seu próprio epitáfio. O epitáfio são as palavras que são colocadas nas lápides dos túmulos
do ente querido no dia do enterro. E normalmente são feitas pós-morte. E Paulo escreveu o seu epitáfio no verso 6. Porque quanto a mim estou sendo derramado por libação. Entre os israelitas, uma libação constituía em derramar um líquido, geralmente vinho forte, sobre o holocausto no altar. O apóstolo Paulo se refere a essa libação quando diz que se alegra e congratula com os cristãos em Filipos, mesmo sendo oferecido por libação sobre o sacrifício da sua fé, conforme nós podemos ver em Filipenses 2,17. É uma belíssima figura de linguagem, ilustrando que a vida do cristão deveria ser assim. A vida do cristão deve ser uma libação, ou seja, deve ser despejada agradavelmente diante de Deus e consumida de tal forma que a única coisa que se veja depois seja o bendito cheiro de Cristo Jesus, o nosso Salvador. O tempo da partida, o tempo Kairos, o tempo de Deus, o tempo da minha partida é chegada, Paulo diz no verso 6. Significado original seria soltar um navio da terra firme ao mar. Havia chegado um tempo de encontrar o seu Senhor, amado da sua alma, e por aquele que o apóstolo havia decidido dedicar a sua vida. Nesse contexto de partida desse mundo, o apóstolo aqui nos fala sobre 3 elementos que ilustram a sua trajetória durante seu ministério: a guerra, a caminhada e a fé. A nossa guerra nesse mundo, ele fala: combati o bom combate. A palavra combate denota um esforço de luta, sacrifício e de agonia. Tais palavras eram usadas nos dias de Paulo para se referir aos jogos populares na antiga Grécia, onde os jogadores lutavam uns com os outros pela vitória. O desejo de Paulo é lembrar-nos que, como cristão, não estamos num parque de diversões, mas nós estamos num campo de batalha. As palavras que definem a vida dos salvos em Cristo são esforço, batalha e sacrifício. Então vejamos o que a Bíblia tem a dizer sobre as batalhas que enfrentamos. Nós enfrentamos nessa briga logo após o nascer de novo. Aliás, nós entramos nessa briga logo após o nascer de novo. Sua luta, sua batalha começa no seu renascimento, ou seja, após a sua opção em aceitar Jesus e caminhar com Ele e ser batizado. Quando uma pessoa é salva, ela se torna uma criatura espiritual. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Isso está em 2 Coríntios 5,17. Antes da conversão, nós não tínhamos vida espiritual, estávamos mortos espiritualmente em nossos pecados, segundo está em Efésios 2:1. Andávamos segundo o curso desse mundo e de acordo com as obras do diabo, é o que diz a Bíblia. O problema é que o velho homem continua vivo e isso gera um tremendo conflito espiritual dentro de nós. Basta nos ler Gálatas 5, os versos 16 e 17. A velha natureza ainda deseja os velhos modos de vida, mas a nova natureza quer agradar a Deus. E também lutamos contra o inimigo de nossas almas, que fará tudo para nos fazer esmorecer na fé. E quanto mais eu busco ao Senhor, mais as batalhas se intensificam, pois o adversário fica
furioso com o meu posicionamento diante de Deus. Depois nós temos que saber quem é nosso inimigo. O nosso irmão nunca é nosso inimigo. Muitas vezes a pessoa pode até ser usada pelo inimigo para os seus propósitos, para os propósitos do inimigo. Basta nos ver em Efésios 6,12. O nosso verdadeiro inimigo é Satanás, que às vezes se apresenta até como um anjo bom, um anjo de luz, somente para nos enganar. Se ele se esconde para que nós lutemos contra o inimigo errado. Então, às vezes ele se faz de bonzinho para desvirtuar a tua atenção no teu objetivo. Uma pessoa pode ser uma ferramenta na mão do diabo, pode falar palavras do diabo, pode cooperar com os propósitos do diabo, mas essa pessoa nunca é o diabo. É necessário orarmos por quem nos persegue e lutarmos contra o inimigo verdadeiro, que é o Satanás. Depois temos que saber quais são nossas armas. Mais uma vez, a nossa batalha não é de natureza carnal. Temos que usar armas espirituais, conforme está em 2 Coríntios 10, do 3 ao 5. As armas do mal são calúnias, ataques pessoais, injustiça, retaliações, falsos testemunhos, etc. Mas a arma do cristão é retribuir o mal com o bem, orando pelos seus opositores. Pois vivamos como homens que não lutamos segundo os padrões do mundo. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. 2 Coríntios 10, 3 e 4. Depois nós temos que saber de onde vem a nossa força. Paulo não está dizendo que o sucesso do seu combate se deve às suas próprias forças, mas que a força vem do Senhor. Não temos que lutar por meio do nosso próprio poder, mas temos que nos revestir do poder do Senhor para vencermos essa guerra. Efésios 6:10. Como será a nossa caminhada? Paulo sai da arena de luta livre para a pista de corrida. Ele tem na sua mente os atletas nos jogos gregos, que tinham que percorrer grandes distâncias na esperança de ser vencedor. Paulo nos fala da nossa corrida. A palavra carreira, literalmente, se refere ao curso de uma corrida. Paulo apenas nos lembra que nós temos uma corrida para correr. Esse pensamento encontra eco em Hebreus 12, do 1 ao 3. Portanto, nós também, que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e todo o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus Cristo, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita do trono de Deus. Não há competição nesta corrida. Eu não estou competindo contra você, nem você está competindo contra mim. Se tivermos ciúme e inveja da corrida de alguém, isso nos fará tropeçar e perder a nossa própria corrida. O Senhor determina como será a corrida. A nossa caminhada individual é projetada por Deus. Ele decide o caminho, fácil ou difícil. Ele decide onde corremos e quanto tempo corremos. Então corra onde Deus te colocou para correr e não mude a sua trajetória. Apenas o Senhor pode te ajudar nessa corrida. A ajuda do irmão é limitada. Por isso temos que correr olhando para aquele que é autor e consumador de nossa fé. Paulo nos fala também da nossa realidade. Quando Paulo usa o termo terminei a corrida, você pode ouvir atentamente quase Paulo dizendo assim, graças a Deus. Não é fácil a caminhada, o caminho é estreito, a corrida é difícil, às vezes
É fácil errar o caminho ou até mesmo desistir dele. Nós somos advertidos em Hebreus 12:2 a se livrar de qualquer coisa que possa nos impedir de correr a boa corrida. Você pode terminar bem se você mantiver os olhos em Jesus. Paulo nos fala também da recompensa. Os corredores na Grécia Antiga competiam para ganhar uma coroa feita de folhas de louro. Coroa que rapidamente murchavam, perecia. Nossa recompensa vem do Senhor. Paulo olha para além da linha final em que está e contempla o dia que o Senhor Jesus Cristo lhe dará a coroa, que nunca irá perecer. Assim, nós temos que proceder também. Ele está nos dizendo para continuarmos correndo e não esperarmos recompensa de homem. Basta executar a corrida, porque o lugar do pagamento não é aqui. O lugar do pagamento é nos céus com o Senhor Jesus. O Senhor é o justo juiz. Ele está vendo a sua corrida, Ele está vendo o seu esforço, Ele está vendo tudo o que você faz. Note que Paulo chama de justo juiz. Continue correndo olhando para Ele, pois Ele vai lhe recompensar. Os juízes desse mundo, também os que condenaram os apóstolos, frequentemente são injustos. Igualmente é sabido que os árbitros olímpicos não decidem sempre com justiça, mas muitas vezes se deixam até subornar. Jesus, porém, é o juiz justo que julga com total perfeição. A nossa fé, guardei a fé, apesar de todo o combate e de ter que percorrer com esforço a sua corrida, Paulo não esfriou a fé, não esmoreceu, mas perseverou a mensagem de Deus viva em sua alma. As lutas não podem roubar nossa fé. Paulo, quando escreveu isso, estava preso numa cadeia romana, à beira da morte, já sentenciado pelo governo romano. Seria em breve decapitado, mas tal coisa em nada alterou o amor que ele tinha pelo nosso Senhor Jesus. Todos podem nos abandonar, o Senhor não. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto não lhe seja imputado, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão. 2 Timóteo 4, versos 16 e 17. Não haverá dias em que você terá que caminhar sozinho. Entenda isso. Ninguém te ajudará, mas você terá que manter os seus olhos no Senhor Jesus e não parar jamais a sua corrida. Que tipo de inscrição você colocaria na sua lápide? Quando você chegar ao final da sua vida, você vai ser capaz de olhar para trás e dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a minha fé? Após a partida desse mundo, após terminarmos nossa carreira, devemos ser capazes de dar um testemunho honroso ao Senhor, assim como foi na história de Paulo. Combati o bom combate, completei minha carreira e guardei a minha fé. Que glória nós podermos dizer isso, que glória nós podermos escrever isso na nossa lápide, que glória nós podermos concluir a nossa carreira com uma vitória tão grandiosa. Que o grande amor de Deus, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a doce consolação do Espírito Santo esteja com você, hoje e sempre. Receba meu beijo, um forte abraço. Saiba, eu te amo em Cristo Jesus. Te espero daqui a pouco no YouTube, canal Luiz Melqueiro Júnior, Palavra de Deus para hoje. Graça e paz em nome de Jesus.